Olá, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos à Confraria da Padoca. Que delícia estar com vocês aqui hoje. Oi, Tudo bem, Leila? Como é que você tudo, está? saudades, com muita saudades. Cristina, todo mundo gostoso. Bem-vindos, bem-vindos. A gente vai discutir um filme tão lindo, tão gostoso, né? O conto de Isabel Allende está sensacional na história, está impressionante como ela escreve essa mulher, como ela fala do feminino de uma forma tão bonita. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, eu sou mediadora da Confraria da Padoca e curadora. Eu que seleciono os filmes e os contos para a gente poder discutir aqui. Então, eu queria, quem não conhece a Confraria, que seja muito bem-vindos, é uma delícia poder estar aqui. Esses encontros acontecem uma vez por mês, e a gente tem a participação especial da Casa Frida. A Carla está aqui, a Casa Frida está presente, eu não consegui localizar. Sim, estou aqui. Bem-vinda! E aí, tá boa? Tudo bem? Você está de anfitriã? Ainda não sei. Eu acho que ele não te colocou. Manda mensagem para ele te colocar de anfitriã, porque eu tenho medo de cair. Eu estou em Tá Portugal, gente. Aqui está 4 graus, um frio, mas uma delícia de poder estar aqui com vocês. Nossa, eu acho assim fiquei tão impactada porque essa história do frio, né? Essa coisa quentinha. Boa tarde. Olá, Iris, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vinda. Tudo ótimo. Prazer em te rever, viu? De novo. Obrigada, igualmente. Isabel, enfim, ó. Então, voltando com a história da gente, esse filme do Walter Salles é uma obra-prima, é uma coisa impressionante, é impactante. Essa mulher que passa por um redemoinho, como diz o Guimarães Rosa, né? Por uma travessia alucinada com esse Josué, os dois buscam, né? Pertencer de alguma forma um ao outro, né? Através desse encontro inusitado, dessa história, ele é um menino de rua, né? E ela é uma vigarista, na verdade. Ela enganava as pessoas, apesar de era a única forma de sobrevivência que ela tinha naquele, era um meio muito cruel, aquela cidade, aquela história da vida passada dela, uma coisa muito impactante. E ela, de fera, né? Ela se humaniza, né? E voltando ao conto da Isabel Allende, 2 palavras, ela também transforma a fera num ser humano, né? Ela traz a fera, através do amor, ela transforma aquele homem. Impressionante. Quando eu li esse conto, eu falei, meu Deus, não é possível que as coisas possam se casar dessa forma, né? Enfim, a Dora, e tem uma passagem dela com o menino que é belíssima, quando ela perde o Josué no meio da procissão, e ela entra, né, no lugar, todo mundo, uma oferenda, né, era um dia de uma santa, eles estão fazendo oferendas e fogos de artifício, e ela passa por um portal ali, que de repente ela desmaia, né? E ela acorda nos braços dele. Que aquela cena, para mim, é maravilhosa. Eles comparam com a Pietà de Michelangelo, ao contrário, né? É o menino que se transforma no pai da mulher naquela hora. É linda a história, enfim, é muito impactante para mim. E, de fato, o Walter Salles escolheu, demorou um tempão para achar o menino para representar o Josué. De 1.500 garotos, ele achou o Josué no aeroporto do Rio de Janeiro, ele era engraxate, e quando ele pede para fazer o teste, a mãe não acredita que ele é cineasta, tem medo que ele sequestre o filho dela, e aí ele vai com toda a produção para mostrar para ela que não tinha nada a ver, que ele que de fato queria que o menino fizesse o teste, o menino passa no teste. Enfim, é uma história super impactante. E o Walter Salles tinha feito um documentário de uma presidiária, acho que foi em 90, não me lembro a data, foi antes do filme, que foi baseado, a história dela foi baseada nesse filme. Ela estava detenta há 7 anos, ela foi acusada de matar o irmão, que era uma acusação injusta, e dentro do presídio ela escrevia carta para as detentas. E essa mulher, interessante que essa mulher, que, né, depois ela é absolvida, ela é a primeira que senta na cadeira da Dora e pede para escrever a carta. Então ele traz essa personagem, que ele se baseou na história, traz essa mulher para o filme também.
E tem um pai, tem algumas cartas, eram verdade, pessoas de fato estavam querendo se comunicar com outras pessoas, e aí sentavam e escreviam, e aí o Walter Salles colocava no correio. E, inclusive, tem uma passagem de um pai que está buscando um filho, e o filho assiste o filme, e quando ele assiste o filme, ele fala assim, puxa vida, ele reconhece o pai, ele volta a entrar em contato com o pai. Então, tem uma história aí, de um pano de fundo super interessante também, super humano, e o Walter Salles traz os personagens, né, do Brasil para o filme. Você convive com a Central do Brasil, você convive com as pessoas, convive com os retirantes, com aquele êxodo ao contrário, né? As pessoas saem do Rio de Janeiro para ir para o sertão, para o interior, e lá elas se humanizam, né? Que é completamente diferente, aquela agressividade do meio da metrópole, né? E aí eles vão, conforme eles vão entrando no sertão, no Nordeste, eles vão se humanizando. Aí tem lugar para ingenuidade, para escuta, para espiritualidade, e eles vão se transformando nessa viagem. Enfim, eu achei lindo, achei belíssimo, esse filme me toca. Para mim é um presente de Natal, porque é um renascimento. Esse menino, de alguma forma, ele renasce para a vida, né? E aquele trauma todo daquela mãe, de perder a mãe, essa violência toda que acontece, e tem esse lirismo dentro da história. E é uma história que no final dá certo. Enfim, é muito gostoso. Bem-vindas todas vocês, ansiosa para ouvir vocês. E aí eu vou passar a palavra para a Casa Frida. Carla. Olá, boa tarde. Boa Que tarde. escolha, Cláudia, que escolha linda. Como relacionou, né, o conto e o filme. Eu fiquei muito emocionada. Fazia um tempo que eu tinha assistido, né, o Central do Brasil, mas como ele é atual, né, um filme antigo que traz a realidade, né, da maior parte das pessoas mesmo aqui no Brasil e como a linguagem aproxima, né? Fiquei muito emocionada com o conto também, achei lindíssimo, que lindo, duas palavras, né, da Isabel Allende, como ela consegue humanizar esse mafioso, né? Como se estivesse apresentando para ele o amor. Ele que tinha essa ambição de ser o presidente, e ela deixa essas duas palavras que a gente não precisa saber exatamente que palavras são essas, né? Mas o quanto tem uma mudança aí dos lugares, é muito bonito, assim, nesse momento de dezembro, que a gente está aqui todo mundo correndo, né? Final de ano, agora a gente começando a vislumbrar um pouco essa possibilidade de um novo momento para o próximo ano, uma pandemia um pouco mais tranquila, né? Todo mundo vacinado, e acho que essa vontade que a gente está de ir para fora, né? De viver, você está em Portugal, a gente está aqui, né? Tentando percorrer o mundo, e como esses personagens também fazem isso, né? Fiquei muito impressionada, assim, como condiz com esse momento, assim, de finalização, de travessia. Então, eu estou aqui representando a Casa Frida, que é um projeto que a gente estuda o luto relacionado com a arte. Nós somos um grupo de 7 psicanalistas, e é muito bom estar aqui discutindo literatura e cinema com vocês. Então, estou muito feliz. E vamos começar agora a nossa roda, né? Vamos ver o que despertou em vocês. Quem quiser começar, basta levantar a mãozinha, que a gente chama aqui. Ana Cristina Cunha, que delícia te ouvir. Bem-vinda, Ana, que bom. Uma delícia mesmo. Olá, todo mundo. Já meus votos um maravilhoso Natal para vocês. E eu preciso dizer, sempre ouço a Carla Casa Frida. Frida é um dos personagens meus favoritíssimos, o que eu já mergulhei na história dela. Então, eu queria dizer isso, Carla. Eu reverencio muito a Casa Frida. Bom, Cláudia, eu acredito que você nos brindou nesse final de ano com duas obras-primas, duas masterpieces, que realmente esse conto da Isabel Allende, eu acho que ele vai assim para o meu coração como um dos mais bonitos que eu já li, muito perfeito em termos da técnica da escrita, do conteúdo. Central do Brasil eu já tinha visto,
terminei de ver emocionada. É realmente uma obra-prima, em todos os aspectos também. E não pude deixar de pensar nas aglomerações, né? Nós estamos vivendo um período assim que se fala das aglomerações, então foi uma tônica. Com referência ao conto, vou continuar refletindo quais seriam as duas palavras que a nossa Belisa Crepusculário teria dito para aquele coronel que fazia a pele dela esquentar, né? Então, eu acredito ser muito interessante quando há uma finalização. Só uma pergunta, o meu som está chegando em vocês? Tá ótimo o teu som, Ana, tá muito bom. Porque eu não sei se é de aumentado. Então, a Belisa Crepusculário, né, ela deixa duas palavras, ao contrário do brinde que ela dava, que ela por 2 centavos dava palavras para melhorar a melancolia. E as duas palavras que ela deixou com o coronel criou uma angústia brutal nele. Acho muito interessante quando fica isso, eu fico refletindo e fazendo um exercício. Que duas palavras seriam essas? Enfim. E a respeito do conto, eu anotei 2 expressões, assim, dois pensamentos que eu gostei muito. Um dia soube que as palavras andavam soltas, sem dono, e qualquer um podia agarrá-las. Eu achei de uma beleza sem par essa reflexão. E mais adiante, não podia gastar suas forças, a Belisa Crepuscular não podia gastar suas forças em exercícios de compaixão. E aí, eu acho que ela encontra a Dora também, que tinha criado um escudo de tungstênio a respeito da própria história de infância, de vida, que no final ela consegue se lembrar com emoção e alegria de capítulos dela com o pai, da infância, quando ela vai voltando e escrevendo a carta. E realmente, Cláudia, a entrada dela na tenda dos milagres dos mortos, né, que eles deixam pernas, mãos, foi o momento da transformação, né? Ela sai de lá uma outra pessoa, né? E a alusão a Pietà. Agora, a Irene, eu queria fazer uma menção a Irene, a figura da Marília Pera, que Deus a tenha, né? Que grande artista e que figura doce ao lado da Dora, dando um contraponto de razão, bom senso, sentimento naquela dureza toda, né? Agora, falando da música, né? Foi muito bom esse começo aí com esse piano, porque o piano, a música do Antônio Pinto e do Jacques Morelenbaum, que eu acho assim o cellista mais extraordinário que tem. Agora, a música conversa com a trilha de abertura do Dalton Abbey, conversa com a trilha de abertura do piano. Eu acho que esse piano é de uma importância, dando a nota dessa saga pelos desertos áridos da alma humana, né? Então, eu ouvi de novo o tema do John Sonne em Dalton Abbey, ouvi de novo o piano The Heart Asks for Pleasure, a trilha sonora do piano, e esse piano maravilhoso, com esse cello a todo momento, dando cenários e entoações, e lembrando que no começo é uma toada, né? E esse verbo toar é uma comunicação interessante, traz a ideia do norte, né? Eu gostaria de sugerir para vocês ouvirem o tema da Central do Brasil pelo Quinteto da Paraíba de Cordas. É uma coisa assim
sensacional, né? Então, achei assim muito inteligente essa abertura com piano, que vai tecendo essa saga dos caminhos distantes que os seres humanos vão entrando. Acho de uma importância assim grandiosa. E é isso que eu tinha para colocar aí para vocês. Que delícia te ouvir, Ana Cristina. É muito linda a música, é muito tocante mesmo, toca, né? Ela vai fundo, né? Ela ajuda a gente a entrar no personagem. Impressionante como... Nossa, eu fiquei impactada. Eu não lembrava da trilha sonora e eu fiquei assim... Meu Deus, que coisa mais linda, né? É de fato tocante mesmo, é uma toada mesmo, né? É uma toada, e a toada ela tem um significado de informar, dizer, tem um significado figurativo muito interessante a toada. E, bom, o cineasta, o que há de se dizer dele, da sensibilidade extraordinária, aquelas pessoas, a gente sai assim com lágrima nos olhos de ver o filme e o conto também. Meu Deus, a Isabel Allende, olha, minha reverência aos dois, são extraordinários, cada um em seu campo, né? Cláudia, escolha de duas obras de arte, eu acho que a gente está terminando assim em êxtase exuberante. Sabe o que é o êxtase exuberante? Obrigada, Ana, obrigada. Inclusive, gente, quem puder ler, eu não sei se tem à venda, Contos de Eva Luna. É lindo, ele é pequenininho o livro, os contos são totalmente voltados para o feminino e é de uma sedução, é de uma coisa, é de uma beleza absurda, que é baseado no livro Eva Luna também, que é uma professora enfim, que não se conforma com a vida, né, dela e começa a ensinar numa cidadezinha pequena. Eva Luna é lindo. Agora, Contos de Eva Luna, assim, é um primor. Quem puder, eu acho que tem um PDF do livro. Depois a gente coloca lá no grupo. É muito lindo. E são contos super curtinhos também, mas é primoroso. Ela escreve Contos de Eva Luna. Eu não sei se é antes ou não, é depois da Casa dos Espíritos, que eu adoro a Casa dos Espíritos, eu acho um livro maravilhoso, mas é de uma beleza absurda, é muito, muito, muito bom. Obrigada, Ana, obrigada pelo carinho, pela presença, um beijo para você, uma delícia te ouvir. Leila, bem-vinda! Você está sem som, Leila, ativa teu som. Pronto, acho que agora já está certinho. Que muito bom te ver. contente de te ver, saber que você está em Portugal curtindo aí seu friozinho. E, gostoso. assim, queria, em primeiro lugar, agradecer, né? Foi um ano muito bom, né? E nesse convívio muito importante, não é? A gente poder ter contato com esse grupo, né? Acho que foi um grupo muito rico e muito fértil, até porque gerou outro trabalho, né? Não só este trabalho em si muito fértil, mas também migrou para o outro, que é o do Guimarães Rosa, né? Então, ambos os trabalhos muito bons e muito ricos, cada qual aí com seu objetivo. Então, contente de ver as pessoas por aqui, a Isabel, a Ana Cristina, a Carla, não estou vendo a Maíse, gostaria de ver, estou vendo a Lúcia ali. Então, aqui a Maíse também. Que bom. Então, agradecer, né, por essa acolhida, por essa troca, né, e dizer que, para mim, sobretudo, foi um exercício de aprimorar a percepção, né? Eu achei curioso, né? Encantador de como uma coisa vista, né? Ela pode ter outras interpretações que às vezes te escapam, né? E isso te ajuda a aprimorar essa percepção. Então, foi uma riqueza, foi muito bom participar. E ainda valorizar muito, né, a condução da Cláudia, não é fácil, né?
conduzir um grupo tão grande, né? Todo mundo que trabalha com grupo sabe disso. Não é fácil, ela consegue conduzir com uma tranquilidade, né? Levar de uma forma harmoniosa, além do que esta capacidade muito notória, né, de fazer essas associações entre conto e filme, que a gente sempre surpreende, acho que não tem como não se surpreender. Então, para comentar um pouquinho, eu queria falar o que, para mim, é o principal, né, que me encanta tanto no filme, entre tantos elementos riquíssimos que tem no filme, né, do encontro entre os dois, né? A própria Fernanda Montenegro fala como, né, um filme como esse ganhar um prêmio, né, O Filho sobre uma Criança e uma Velha, foi o que ela falou na época que ela ganhou o prêmio, o Urso, né? Mas, além de tudo, toda a riqueza cultural, inclusive, né? As emoções intensas que esse filme desperta, mas, para mim, a coisa fantástica é a referência às palavras. E isso aparece tanto no filme como no conto, né? A questão do saber ler, né? De saber dominar as palavras, e que as palavras não, elas podem ser vistas, né, voando por aí, mas saber ler, né, não é simplesmente um ato simples e corriqueiro, né? Quando uma pessoa aprende a ler, principalmente, né, você vê adultos que, às vezes, com 80 e poucos anos, aprendem a ler, é um universo que se descortina perante a pessoa. Né? Saber ler, dominar um idioma, poder falar, poder pegar um livro e ler, é fantástico. Então, assim, de todas as cenas, né, encantadoras do filme, a que mais me encanta é aquela inicial, né, das pessoas, no início, depois, quando ela recupera, resolve de novo fazer as cartas lá no sertão para ganhar um dinheirinho, né? Mas os rostos das pessoas, né, contando as várias histórias, aquilo é fabuloso, é encantador. E o conto, ele traz exatamente essa questão como pano de fundo, como principal, né? E aí, claro, tem outros elementos. E eu queria comentar também, parece que chama muito a atenção das pessoas, a Ana Cristina estava falando, né, daquela tenda dos milagres, né? Chamou muito a minha atenção também, entre outras coisas, mas o que me chamou a atenção foi como dois extremos que se tocam. O extremo do ceticismo, que a Dora apresenta o tempo inteiro. Não só um ceticismo, mas ela apresenta também um desencanto, um cinismo, né? E uma agressividade também, tanto que o tempo inteiro, quando ela já está na travessia ali com o menino, seu pai é um bêbado, né? Ela tem um desencanto que ela faz questão de transmitir, de difundir. Ali a tenda dos milagres é uma coisa que choca, né? Não tem como não se impactar com as rezas, né? Com a ladainha, com a cantilena, com as pessoas pagando as promessas, né? E com o êxtase, né? O que está presente ali é o transe, eu diria, e o êxtase, né? O êxtase místico. E é realmente muito interessante, né, que isso ocorra. Há um encontro aí entre esses dois polos e ela parece que renasce, né,
diferente, ela sai diferente da experiência, ela não sai a mesma, ela toma contato com algo da humanidade dentro de si. E, a partir daí, ela consegue, inclusive, se lembrar de coisas boas do pai, né? Coisa que ela não fazia antes. Mas eu me lembrei também, para concluir, de algo que o coreógrafo Ivaldo Bertazzo fala. Ele falou exatamente quando ele fez um trabalho com garotos de periferia, chamava Samawat, a Rua do Encontro. É lindo esse espetáculo. E ele contava como foi feito, né? Das dificuldades. Os meninos, né? Eles tinham vergonha de dançar, de mexer o corpo. E ele falava o seguinte, do que ele acreditava, que se um ser humano fosse capaz, as pessoas criticavam, mas eles são lá da periferia, que adianta você estar usando toda essa técnica com eles, o cotidiano deles é outro, eles vão voltar para o mesmo lugar. E ele dizia o seguinte, né, de que se para o ser humano for, se cada ser humano for capaz de viver uma experiência realmente significativa em termos humanos, esse ser humano está salvo na sua humanidade, né? Eu achei isso tão lindo e eu guardei para mim, né? E eu acho que é um pouco o que acontece, né, nessas experiências, acho que acontecem frequentemente, nós somos afortunadas, né, nessas experiências que nós compartilhamos, e essas que a gente acaba desvendando, né, nos trabalhos onde a gente vê. Está presente no filme e também está presente no conto. Então, muito obrigada, um abraço grande, Cláudia, um abraço enorme para o grupo, e assim, boas festas, um Natal incrível, um Ano Novo maravilhoso para todo mundo. Beijo grande. Obrigada, Leila. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, por essa participação aí forte junto com a gente esse tempo todo, Leila. Obrigada, viu? Muito bom te ouvir. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo. Isabel. Olá, boa tarde a Querida. todas. Que prazer estar juntos, saudade de vocês, viu? Que linda que bom também. Em Portugal, Cláudia, curtindo um friozinho, que bom. Nós aqui curtindo o calor. 4 graus está aqui. Tá que delícia. Aqui está 24 ou mais. Tá bom. Só 20 a mais. Mas é uma delícia. Agradecer a você pelo presente de Natal que você nos ofereceu carinhosamente com com essas duas peças, o conto e o filme maravilhosos, né? E eu vou me dediquei mais ao conto, e eu procurei, assim, pesquisei até algumas coisas sobre a Isabel Allende, sobre o conto Duas Palavras, e eu descobri umas curiosidades, eu descobri, eu não sabia, pode ser que vocês saibam, mas existem semelhanças entre a personagem Belisa e a Isabel Allende, e também com a Dora, né? Porque elas escreviam por encomenda. Inclusive, a Isabel Allende, ela escreveu o primeiro livro por encomenda, se chamava El Zorro, e que por isso levanta até uma polêmica na classificação, se seria um mercado de consumo ou literatura, sendo considerado depois literatura por problemizarem questões sociais e fazer com que o leitor reflita sobre a sua conduta humana. Então, as três, a Isabel, a Dora e a Belisa, escreviam por encomenda. Começaram a escrever, a Isabel começou a escrever por encomenda. Com relação a Isabel e a Belisa também, a Isabel era jornalista
e por influência de Pablo Neruda, ela descobriu as palavras, começou a escrever romances, por influência do Pablo Neruda. E a Belisa, que encontrou uma folha de papel e perguntou ao homem o que eram aquelas patinhas de... Como é que ela fala? De aranha. De moscas. Moscas, patinhas de moscas. Ela pergunta o que eram aquelas patinhas de moscas e o homem fala que eram palavras, né? E ela ficou encantada, foi procurar, foi aprender a ler com o padre, né? E aí ela se dedicou a essa arte de escrever, né? Ela começou a escrever para as pessoas, né? E com relação à obra do conto Duas Palavras, os personagens, eles não têm nome. Por exemplo, é só chamado Coronel, que é um título militar, né, que dá importância a ele, né, esse título militar de coronel. O outro personagem também principal, que é o mulato, que ele é conhecido pela cor e pela força, pela coragem. Tamanho dele também. Tamanho, pelo tamanho, pela coragem dele. E a Belisa, que pode-se considerar que é um anagrama da palavra do nome Isabel, né? Seria Bel-Isa, seriam as duas sílabas ao contrário. E Belisa também pode significar guerra, vem de bélico, né? Também uma guerra, uma guerreira, né? Uma mulher que saiu de um lugar inóspito, de uma terra difícil. Inclusive, ele coloca assim, palavras, expressões como gretas, quer ver aqui, gretas profundas, fósseis de árvores, esqueletos de animais. Então, são palavras relacionadas à morte, né? A coisas acabadas, né? E quando ela sai, quando ela faz essa travessia da terra dela, do lugar de nascimento, para a cidade, então aí já, durante o percurso, as palavras que ele usa são água abundante, vegetação, pântanos, que são já elementos ligados à vida, né? Então, ela sai de um lugar... Ela é uma retirante também, assim como no filme, né? Acontece aquela a saída daquelas pessoas do Nordeste, do Norte do país para o Sul, e depois o contrário. A Belisa também é uma personagem que faz essa travessia por esses lugares, né? E até encontrar uma cidade onde ela aprende a escrever, onde ela tem um contato maior com as letras, com as palavras, né? O que mais aqui que eu vi de interessante? Então, a Isabel também era jornalista e foi para os romances. E assim como Coronel, a Belisa é fruto de uma terra inóspita, brutalidade da seca, guerras, e tanto ela como o Coronel, eles querem mudar de vida. O Coronel, ele estava acostumado a assaltar, a invadir cidades, a guerra, né? Sempre a guerra, até lembra um pouco Guimarães Rosa, Grande Sertão, grupo, né? que invade, que domina o lugar, e o povo, né? Então, ele também fazia isso sempre com o mulato, né? Sempre ali, e o mulato até fala, para que o senhor quer ser presidente? A gente pode assaltar uma cidade, não precisa nada disso, mas ele quer mudar de vida, e aí, justamente, ele fica sabendo da existência da Belisa, e manda o mulato buscá-la, né?
quando ela encontra o coronel, ela já sente uma atração por aquele homem, né? Ali, já no primeiro momento, ela sente aquela atração por ele, e depois, quando ela se aproxima dele para falar as duas palavras no ouvido, ele também sente aquele calor do corpo dela, ele sente aquela atração incontrolável que ele é detido por, digamos, um jogo de palavras dela, né? Então, ela deixa aquele discurso, e aí ela percebe que ele não sabe ler, né? E ela tem que ler 3 vezes até que ele decore aquele discurso, né? E ele se torna um homem muito popular, ele vai percorrer cidades, se torna um político muito popular, acaba sendo presidente, mas ele não está completo, né? Ele sente a falta da Belisa, ele pensa naquelas 2 palavras que ela deixou com ele, e ele vai definhando até que o mulato novamente decide procurá-la, leva de novo ao contato com o coronel, e eles sentem que um precisa do outro, um depende do outro, o olhar deles, o toque das mãos, e finalmente eles se completam, né? Então, é isso que eu tinha para colocar, e agradecer pelo presente. Muito obrigada. Um beijo a todas, Feliz Natal. Obrigada, Isabel, obrigada. Olha, muito bacana essa história da Isabel Allende. Quando ela escreve Paula, que é mais ou menos autobiográfico, né? O livro que ela escreve para a filha, a história da filha, que ela fala dela, foi uma mulher que, ela de alguma forma, ela escolheu ser escritora, escolheu viver a própria vida, né? Na verdade, ela deixa os filhos com o primeiro marido e vai viver, vai escrever, e se apaixona violentamente, enfim, opta por isso, e volta quando a filha adoece. E ela fala que nenhuma história dela ela criou, que ela é uma contadora de histórias, que ela vai ouvindo as pessoas e vai escrevendo, passando para o papel aquilo que ela ouviu. Então, de fato, ela tem uma relação muito forte com a Belisa crepusculário, na verdade. É o crepúsculo, que é o ocaso, e é o esculário, que é aquela coisa que protege, que tatua, que permanece, né? É uma mistura dessas coisas. E ela tem, de fato, principalmente esse livro, tem o Afrodite, depois que eu achei mais fraco, mas esse conto de Eva Luna é muito do feminino. Ela traz muito dessa coisa da sedução, dessa magia que a mulher, né, emana nessa dança da sedução, né? Que, enfim, é tão lindo, é muito bonito. Eles se apaixonaram ali naquele momento, eles se apaixonaram um pelo outro, e finalmente eles se encontram, né? É muito bacana. Obrigada, Isabel. Obrigada. Eu agradeço pelas palavras. Muito bom te ver, viu? Bem-vinda. Lúcia, querida. Bem-vinda, Lúcia. Que bom te ouvir. Tá sem som, Lúcia. Oi, Cláudia. Oi, Lúcia, que bom te ouvir, que bom estar com você aqui com a gente. Pois é, eu também estou com saudade. Boa tarde a todas, muito feliz de estar aqui. Estou assim, encantada com as meninas que me antecederam. Para variar, eu vou fazer um comentário, né, do ponto de vista da poesia, uma metáfora que eu percebi nesse filme, sem contar com o conto, né? A Isabel Allende me fisgou. Nesse conto eu fiquei encantada. Já conhecia né, esse livro que você mencionou, que foi transformado em filme, esqueci o nome agora, mas o que eu vou fazer? As minhas anotações, eu vou jogar algumas palavras e expressões que achei importantes. Para mim, o filme é uma travessia, né? Essa palavra que está conosco, que está toda hora rondando, e para mim, né, principalmente, que
que eu começo a decifrar o sentido dessa palavra. Acho fantástico. E também a cura, através da travessia, a cura. Como é que eu percebo isso, né? Bom, começo pelas cartas que têm um conteúdo no início, né? Eu percebi ali amor, ressentimento, sensualidade, e ela vai escrevendo de uma forma bem descontraída, sem qualquer compromisso com o que ela está escrevendo, né? Até porque ela não coloca no correio, né? Então, isso falando do filme. Eu gosto de perceber a amizade das duas mulheres, acho que isso é muito importante para nós, né? Dentro do feminismo, dentro desse trabalho que a gente vem fazendo com as mulheres, acho importantíssimo essa cumplicidade que eu percebi ali. E me chocou muito também saber que ela vendeu o menino para comprar uma televisão, né? A gente percebe aí o valor e o não valor das coisas, né? Isso é muito chocante. Chamaria atenção também de algumas palavras como consciência, ética, respeito, compaixão, fuga, o ônibus, né? A viagem, ali começa para mim a transformação, né? Eu acho que literalmente é uma viagem e metaforicamente também. Gosto daquela expressão que ela usa assim lá dentro do ônibus, ela fala assim: eu estou aqui para te ajudar. E ela responde, ela fala 2 vezes, né? Eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que nesse momento ela fala para ela mesma também, sabe? Como uma autoajuda, né? Naquele convívio dela com o menino, a Dora com o Josué, é um trabalho de ambos, né? Um para o outro para o um. Me chamou a atenção também a imagem da cabra mansa, não sei se vocês perceberam, um detalhezinho ali, quando ela entra no sertão, né? Para mim tem um significado assim, não saberia expressar em palavras, mas é como se algo estivesse faltando, estivesse para ser construído, né? É uma imagem assim que evoca no inconsciente, eu não sei expressar. A romaria começa naquele pau de arara, né? Naquele caminhão, né? O transporte que eles utilizam ali. E aquilo já começa a entrar em mim como algo muito profundo. Daí porque o filme, para mim, também fala da fé, da religião, no sentido mais amplo da palavra, né? Nesse religare, né? De estar com um ser supremo, não sei. A música, o violino, sem contar isso, né? O vento no varal, a roupa que balança o vento, não é o vento que balança a roupa. Aí me chamaram a atenção também os nomes utilizados, né, aos personagens. Não sei se vocês perceberam isso, mas, por exemplo, aí eu fui atrás, mas não muito profundo, mas assim, bem superficialmente, eu fui atrás. Jesus, por exemplo, o pai do menino, Javé é a salvação, esse é o significado. Jessé, que é aquele pai que ele pensou que era e não era, também é Deus existe, esse é o significado. O filho, Josué, Deus é a salvação. Acho que não por acaso, né, foram escolhidos esses nomes. Aí tem um escrito também, Jesus na camiseta, não sei se vocês viram, então tudo gira em torno desses temas, né? Tá tudo ali. Deus na parede, Isaías, um dos irmãos, né? Salvação do Senhor. Moisés, o outro irmão, cadê? Criança, é o filho tirado das águas, né? Bom, aí ele ganha, o menino, quando chega lá, né? Aquela imagem dele também correndo para casa do pseudo pai, que não era o pai, aquela imagem também me impressionou muito, quando ela abre a
a porteira e ele vai correndo. Aquele é lindo, né? É um caminho, uma travessia também. O significado de Dora, para mim, eu achava que tinha a ver com dor, né? Porque ela era uma pessoa muito amargurada, amarga e tudo. Mas não. Dora tem o significado de dom. E eu acho que ela tem o dom da cura, da salvação dela, do menino e de tudo que a rodeia, né? Nessa travessia. Ficou linda a despedida, né? A carta que ela escreve, daí eles olham naquele monóculo, que eu acho que nem existe mais, né? Das fotografias, não sei. E aí, Dora também, além de dom, significa presente, dádiva, o dom de curar, de curar-se e de curar o outro. Isso já são palavras minhas. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: Dora, que antes era amargurada, amarga, trapaceira, oportunista, aos poucos foi fazendo a travessia, a transformação. Dora muda o jeito, Dora muda o olhar, Dora muda o sentimento, o semblante. Dora cura a dor. Dora muda a cor. Dora muda até a roupa. É isso. Obrigada. Tá Você sem está som. Foi tão bonito que ela ficou sem som. Você viu, Eu fiquei Lu? muda, desculpa, eu fiquei muda. Ai, que lindo, Lúcia, que lindo, que lindo. Nossa, é muito mesmo isso, é o menino que renasce, é muito Natal, né? É muito esse ciclo, essa profecia que transforma a gente, né? E esse lance da gente se modificar através do amor, né? Através do outro também, que nos dá a mão de alguma forma. E o menino não desiste dela, apesar dele rechaçar, dele não desiste. Ele sabe que ela vai levar ele para algum lugar. Ele sabe que ela vai, de alguma forma, vai salvar. É impressionante como ele acredita nela, né? Apesar dele falar, você é mentirosa, mas ele acredita. Ele sabe que ela vai conduzir de alguma forma. Lindo, Lúcia. Fiquei emocionada. Eu queria só dizer que eu já comecei a assistir vocês com lágrimas nos olhos, porque eu acho que o sentimento já está aflorado, e tudo que eu estou ouvindo assim, é maravilhoso. Estou assim, com os pelos arrepiados aqui. Né? Vai explicar, mas é isso. Obrigada, um beijo. Que delícia, Lúcia. Obrigada. Fiquei emocionada também. Obrigada pelo carinho, pela presença. Muito obrigada. Eunice, bem-vinda, Eunice. Pode ativar teu som. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, tudo Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas quando eu vi o anúncio, eu vi esse filme, eu falei, não, hoje eu vou participar. Eu adoro esse filme, eu trabalhei muito esse filme em sala de aula. E o conto eu não conhecia, li hoje. Quando eu li o conto, eu falei, meu Deus, que coisa linda! Então, eu vou deixar aqui um pouquinho a minha contribuição. Eu vou falar, eu analisando assim o filme e o conto, todos eles têm toda aquela história, tudo, mas a história do filme, do garoto, a história no conto, mas o que eu percebi entre os dois ali, não sei se essa seria a palavra correta, o núcleo do filme e do conto seria o quê? O uso da palavra, a escrita e a fala e a escrita. Eu sinto isso muito forte no filme e senti muito forte no conto que eu li hoje. Que coisa linda, né? E aí, o que acontece entre os dois? A necessidade financeira das duas protagonistas, do filme e do conto, leva as duas a quê? Ao uso da palavra para
para melhorar esse lado financeiro, né? A professora aposentada, a Dora, que infelizmente é uma realidade no nosso país, né? E a moça do conto, que não tinha condições nenhuma de se sustentar, de sobreviver, e ela não queria se prostituir, e, de repente, do nada, ela descobre que ela pode se sustentar com o uso da palavra. E ela vai usar essas palavras, né, para adquirir algum recurso financeiro, e depois ela, com esse pouco que ela arrecadou, ela vai aprender a ler com o padre, para melhorar ainda mais o seu trabalho. Então, eu achei isso muito interessante, né? E isso leva a gente a quê? A observar, a analisar o valor da alfabetização. O que é um ser humano hoje não alfabetizado, não é verdade? Então, isso leva a gente à reflexão, embora seja uma realidade ainda no Brasil, e eu imagino que em outros lugares do mundo também, e eu analiso que a alfabetização ela é básica num ser humano, é básica, pelo menos do seu idioma, da sua língua mãe ali, né? E aí analisei o final, quando a Dora deixa o menino, né, de madrugada lá com os irmãos, e ela sai correndo e mostra aquela rua, e ela correndo para pegar o ônibus, dá a impressão assim, ela está correndo para não perder o ônibus ou para não mudar de opinião e voltar e ficar com o menino. E aí, no ônibus, ela já escrevendo, olha o uso da palavra, escrevendo alguma coisa ali para o menino, mas parecia que ela escrevia para si mesma, né? E o conto, o final, que o mulato foi buscar a moça lá, o que você fez com o meu patrão? Mude isso, ao mesmo tempo que ele ameaçava, ele sentia medo dela, né? E aí, quando ela chega perto lá do coronel, e o coronel pega na mão dela alguma coisa, e as duas palavras, até que duas palavras são essas? E fica ali a reflexão para o leitor ir atrás de que palavras são essas. Né? Aí tem essa frase linda na terceira página do conto. As palavras andam soltas, sem dono. E o que qualquer um, com um pouco de manhã, pode agarrá-las para vender, para as vender. Aí eu me retrato para o lado artístico. O que um artista faz? Ele vende a sua imagem, a sua interpretação e a sua fala. O músico, entre outros, e principalmente o escritor. O que é que o escritor vende? A sua palavra, a sua escrita. Então, eu vejo tudo isso no filme e vi no conto e fiquei maravilhada. E essa é a minha contribuição para hoje. Muito obrigada a todos, um Feliz Natal. Estamos aqui. Obrigada, Eunice, obrigada, uma delícia te ouvir mesmo, é linda aquela palavra, né? Inclusive, ela compra um dicionário e joga o dicionário fora, porque ela não quer palavras enlatadas, né? Ela escreve com o coração, é impressionante como ela... E ela escuta, né? Ela escuta, ela olha, ela percebe, ela tem uma percepção em relação ao outro. Agora, eu particularmente acho que essas duas palavras, né? Elas já foram ditas logo no primeiro ato, quando ela olha para o coronel, ela já detonou, já vai falar mais nada ali, o cara já fica enfeitiçado naquele primeiro ato, né? Inclusive, o próprio mulato... Eu vou reler o conto para descobrir quais são essas duas palavras. Não, e quando ela inventa as palavras, que ela vê que o mulato vai pegar ela, que ele está lá enfeitiçado, querendo ela como mulher, e ela
inventa um monte de palavras, ele acha que aquilo é um feitiço, e aí ele, pronto, ele para, né? Ela usa a palavra como arma também. Impressionante como ela... Ela domina tudo com as palavras. E olha que a gente conhece muito bem isso, o domínio da palavra em muitos sentidos, no Não mundo é inteiro. lindo? É muito lindo, Eunice, muito gostoso te ouvir. É muito importante essa coisa da alfabetização mesmo, essa coisa quando você abrir um livro, você poder ler, você poder viajar através da literatura, é um presente. Nossa, então é fato isso, que as pessoas têm que estar mais focadas nesse sentido e ter uma literatura mais aprazível nas mãos, que enriqueça mais, né? Que faça com que as pessoas possam se desenvolver um pouco mais nesse processo. Eu acho extremamente importante. Obrigada, Eunice, obrigada pelo carinho, pela presença. Muito gostoso te ouvir. Obrigada. Sônia, Lúcia, eu já te vi, Lúcia, já te chamo já. Demorou para entrar, mas eu mandei para a Mara e já te chamo, tá bom? Oi, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Um abraço bem grande para todas. Uma gratidão enorme, o contentamento de ter mais um ano aqui. Essa graça, é um momento de graça mesmo, dividir com vocês momentos tão importantes da minha vida. E gostaria de agradecer também porque vocês conseguem despertar constelar confiança em nós, que a gente acaba falando, eu que sou uma pessoa super introvertida, e ouço isso de outras colegas também, a gente acaba sentindo vocês tão permissivas e tão éticas que a gente se expressa. E, para mim, esse grupo é um Natal o ano inteiro, né? Porque é feito de doação e partilha. Bem, quando eu assisti, quando eu li o conto, eu lembrei muito dessa relação, dessa dualidade, ela representando o amor e ele representando o poder. Ela representando, como ele fala, a bruxa, né? A bruxa é um lado do arquétipo da grande mãe, tem o lado da bruxa e da fada, e ela seria, vamos dizer, a fada, que ela faz esse encantamento, né? Ela quebra a hombridade dele, né? E quando se fala quebrar a hombridade, eu pensei assim, ela quebra aquele lado dele de violência, que o homem é mais pensamento, ele é mental, ele é logos, ele é razão, e ela entra com o oposto disso, ela entra com palavras, com imagens, com emoção, e com esse encantamento todo que é do feminino, e eu acho que é isso que transforma mesmo o homem e transforma a sociedade, né? Porque a mulher é emocional, e o emocional dói, e quando o emocional dói, ele transforma, né? Ele seduz, e o Jung sempre dizia que para onde for o feminino, irá o princípio da vida, né? Vai o mundo, o feminino é o eixo do mundo, né? Não a mulher, o feminino, né? Acho que também por isso a nossa cultura está feminilizando tanto, né? E depois, com relação ao filme, me lembrou de imediato aquela música cantada pela Simone. São dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida, na hora do encontro é também despedida, a plataforma dessa estação é a vida. Né? Me lembrou bastante, eu fiquei a semana cantando assim, né? E depois veio também essa impressão que o menino, ele fica órfão, né? E ela, de alguma maneira, adota um pouco a vida dele. Eu lembrei do Édipo, né? O Édipo é abandonado e é adotado. E que tragédia que acontece quando uma pessoa não sabe das suas origens, não é? Porque no filme o Josué o tempo inteiro quer encontrar o pai, quer saber da origem, quer conhecer, quer notícia, né? E ela, naquele gesto de compaixão, ela entra ela cruza na estrada com ele e ela faz uma parte do percurso, do caminho, também era a própria estrada dela, era fazer esse caminho. E esse pai, esse Jesus, né,
fica tão presente o tempo inteiro, embora não apareça, e me lembrou naquela do Esperando Godot, né? Que eles ficam os dois falando o tempo inteiro do Godot, o Godot que nunca que chega, né? E aqui também é aquela procura, aquela espera para encontrar o Jesus que nunca chega, né? E como as colegas bem colocaram, essa coisa do Salvador, né? E aparece mesmo esse sentimento, essa religiosidade beata, né? Quase que anestésica, né? Que as pessoas ficam esperando esse reino, né? E esses... porque não tem também outros sentidos como preencher a vida, né? Uma vida muito seca. Depois eu lembrei também que essa central do Brasil, os arquétipos, tem um Deus que rege os lugares onde tem estação de trem, ferrovia, onde tem áreas de comunicação, comércio. Ele se chama Deus Hermes, é um deus da mitologia. Para nós seria o Mercúrio, né? Deus Hermes grego ou Mercúrio latino, né? E ele é o rei das comunicações, ele é o rei dos contactos, ele é o rei dos negócios, do comércio, mas também ele é o rei dos ladrões. Então, eu lembrei quanto trapaça, quanto trambique também acontece nessa estação, nessa central de trem, né, Central do Brasil, que é uma central que tem em todos os países, em todas as cidades. E lembrei que aqui na Praça da Sé, aqui em São Paulo, que é uma rua bem central de comércio intenso, tem bancos, tem muitos negócios, tem várias estátuas do deus Hermes, né, que é o rei dos ladrões. E é realmente onde acontece tanta corrupção, né? E eu acho que era mais ou menos isso. Deixa eu ver. Era isso. Essas duas palavras, para mim, ficaram assim, como o poder e o amor, ou esse contraponto entre o poder e o amor, que são dois grandes sentimentos, dois grandes modos da gente viver a nossa subjetividade, encontrar nosso caminho e realizar a nossa vida, né? Era essa a contribuição. Um beijo para todas e uma época cheia de muita esperança, de muita passagem e de muita serenidade para todos vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Sônia, muito gostoso te ouvir, que lindo, essa coisa da estação, essa coisa dessa passagem o tempo todo, essa música tem tudo a ver de verdade, né? A vida, né? Que vai se movimentando, que vai trocando de espaço, você vai expandindo também, né? É muito lindo, muito bacana, muito gostoso. Obrigada pela presença, muito querida, pela participação, por tudo, muito gostoso, Sônia. Obrigada, tá bom? Um beijo grande para você. Lúcia, daqui a pouco você chama a Mari, eu vou passar a palavra para a Rosélia, depois eu passo para você, tá bom? Já te chamo, Lúcia, tá bom? Rosélia, pode falar, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui de Fortaleza, Ceará. Que delícia. E é um prazer grande estar com vocês e quero deixar aqui registrado que encontrar a Confraria da Padoca foi um presente, na verdade tem sido, né? Por conta desses encontros tão maravilhosos que têm acontecido aqui. E eu aprendendo junto com vocês. E para mim, na verdade, são dois grandes momentos, né? O primeiro é assistir o filme sozinha, é ler o conto sozinha. E o segundo momento, que é esse, né? Que para mim é um coroamento, né? Nessa discussão maravilhosa, onde vocês podem colocar, nós, na verdade, podemos colocar os nossos pontos de vista, as nossas impressões, né, sobre aquilo que nos tocou profundamente. Então, parabéns pela escolha do filme, parabéns pela escolha do conto, ambos maravilhosos, né, diante de tudo que já foi colocado até aqui. Mas é só acrescentar algo que também me chamou muito a atenção, que é a questão do abandono, né? Assim, me passa a impressão de que Dora, na vida, deve ter sofrido, né, assim, muitos abandonos. É tanto que ela fica, em algum momento do filme, ela chama a atenção de Josué para isso.
quando ela diz, né, que seremos abandonados, né? Em algum momento de nossas vidas seremos abandonados. Ela chama a atenção do menino para isso. E tem uma cena no filme assim que também me toca muito, que é quando ela na estrada, né, que junto com aquele caminhoneiro, eles param para um café, param, né, uma pequena parada, e ela vai no banheiro e bota um batom e volta mais bonita para encontrar com ele, e de repente ela se dá conta de que ele já não está mais ali, né? Ele vai embora, né? E quando ela olha, né, assim pela janela, o caminhão já vai longe, né? Ou seja, mais um abandono que ela certamente sofre ali, né? Ela até que ensaiou investir, né? Mas não foi correspondida. Então me chama a atenção essa questão do abandono. E o menino também, de certo modo, foi abandonado, porque o pai se ausentou, o pai desapareceu, o pai não se fez presente, né? Então, era só para complementar, né? Além de tudo que já foi colocado, essa questão do abandono. E ela fica, interessante que Dora fica, pelo que eu entendi, acredito que seja assim, ela fica numa economia de afeto, né? Ela fica numa economia de afeto, assim, talvez até temendo, né, um sofrimento, temendo um envolvimento maior com Josué, e que isso certamente possa gerar para ela ou para ambos um sofrimento, né, por conta do abandono. Então, as pessoas que sofrem abandonos, seja na infância ou em alguns momentos de sua vida, ficam nessa economia, com medo de arriscar, né, com medo de investir, né, por conta de futuros abandonos que possam acontecer. É só essa a minha contribuição e muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigada, Rosélia, obrigada. É muito isso, abandono, né? São perdas, né, que eles vão tendo. Sim. E é interessante como eles resgatam isso no final. E eu li até alguns críticos disseram que não gostaram do final. Eu achei o final maravilhoso, aquela estrada que ela percorre, aquele menino indo atrás dela, e o lance da fotografia também, que ela fala. Eu não lembro mais como é que era a cara do meu pai, que ela fala, né? Não lembra, mas não se recorda. A gente tem que ficar na vida do outro, de alguma forma. E aí ela guarda, né, a foto lá que os dois tiram junto lá no... Padre Cícero. Padre Cícero. Lindo, lindo. Então, eles ficam com aquela recordação, porque eu acho que existem momentos na vida da gente que a gente precisa... de alguns momentos são mágicos, que a gente, como as duas palavras da Belisa, que a gente tem que se apoiar naquilo para poder continuar vivendo, né? Então, eles ficam com essa sensação um com o outro. É lindo aqui, é lindo. Então, Lúcia, chama alguém para abrir teu microfone, para você poder falar, para a gente poder te ouvir. Pede para alguém abrir seu microfone. Enfim, é lindo. Luísa, já te chamo, deixa a Lúcia abrir o microfone. Você está sem som ainda, Lúcia. Pede para alguém te ajudar aí. Acho que ela está sozinha. Lúcia, na parte de... Fala, Carla. Eu estou tentando colocar ela sem o mudo, mas ela precisa aceitar, Lúcia. Você recebeu alguma Acho que ela está sozinha. mensagem? Ela não consegue, Carla. Porque a gente não vai conseguir ajudar ela, se alguém não estiver. É uma pena, mas enfim. Lúcia, eu queria te ouvir, mas não faz mal. Se tiver alguém, eu já mandei a Mara ver se ela consegue te ajudar aí, tá bom? Ela deve ligar, tá bom? Não consigo te ouvir. Luísa, enquanto a gente resolve aqui com a Lúcia, pode falar, Luísa, bem-vinda. Oi, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Eu também estou pertinho de você, porque eu estou na Itália. Ai, que delícia! Aqui também está frio. Muito frio. Muito gostoso. Então, eu queria também complementar, eu acho que todo mundo falou tanta coisa importante, mas eu queria complementar essa situação da Dora, de abandono, de solidão, e que como no começo ela é amarga com a vida e através dessa relação com Josué, ela é a tentativa do adulto de mudar
e dar um futuro melhor para essa criança que é órfã e se encontra numa situação de abandono, né? Como foi falado. E é interessante porque no começo, na Central do Brasil, as pessoas passam e é a indiferença de todo mundo, né? Todo mundo, e ninguém quer saber da tua vida. Então tem aquela imagem fixa da Dora e as pessoas passando, e de repente o diretor ele faz a amizade dos dois, porque no começo tem um atrito, né? E eles acabam se conhecendo e tem uma situação afetiva entre eles, né, entre a Dora e o Josué, e acabam viajando saindo do centro da cidade, indo para a periferia do Brasil, e é uma descoberta, então, interna também, porque eles vão mudando a relação deles, que no começo tem até agressividade, é um pouco cheia de ataques, eles acabam se conhecendo e através dessa viagem a gente começa a ver os problemas e as contradições do Brasil, né? A injustiça, esse comércio das crianças, a devoção religiosa, o analfabetismo, que é uma praga, né? E o poder, e como tanto no conto como no filme, como já foi dito, esse poder da palavra que muda até a posição inferior da mulher. A mulher pode se resgatar, sair, supera a injustiça, a falta de privilégios, humaniza o coronel, que era uma pessoa fria, que era temido por todos, ele acaba se humanizando, e a própria Belisa, que era uma mulher frágil, quando ela se alfabetiza e começa a escrever cartas, ela se torna uma pessoa forte, que controla, porque é essa a grande, digamos assim, a grande solução, é você, através do poder da palavra, mudar e até afastar a violência, entrar no coração das pessoas através de palavras mais humanas, né? Uma situação mais de fraternidade. Então, seria mais ou menos isso que eu queria colocar, e também é interessante porque aqui na Itália foi muito importante esse filme, porque ele foi comparado também com que também tem esse mesmo tipo da relação de um adulto e de uma criança, que é La Vita è Bella, do Roberto Benigni, que também quer mudar a vida do filho, porque eles acabam entrando num campo de concentração, e na época do fascismo. Então, é toda essa atuação do adulto para mudar o destino, né, de uma criança que é uma pessoa, que é um ser indefeso. E é muito interessante também como a Isabel Allende, ela coloca na literatura dela, que tem sempre esse realismo fantástico, mas ela analisa sempre a história e a política sul-americana, assim como o diretor, que agora Walter Salles, ele também analisa uma situação política e social do Brasil através desse filme. Então, essa viagem inclusive, faz a gente pensar, e para mim, eu fiquei emocionada de ver novamente, que eu tinha visto há muitos anos atrás, e gostei muito, e eu acho que foi tanto o filme como o conto enriquecem muito. Foi uma escolha muito pertinente. Então, eu quero te agradecer e aproveitar e desejar para todos
um bom Natal e esperamos um ano novo com muita serenidade e muito poder da palavra. Obrigada, Luísa, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, pelas contribuições que você fez para a gente nesse ano. Muito bom ter você com a gente, Luísa. Muito gostoso. Olha, eu preciso falar que eu tenho muita dificuldade de falar também, né? Então, para mim, está sendo um exercício, tanto que às vezes eu coloco a mãozinha, eu tiro a mãozinha, eu ponho a mãozinha, porque eu acho assim que muitas vezes as pessoas falam e as colocações anteriores a mim eu achei tão importante, e aí eu fiquei pensando, acho que eu não tenho muita coisa para falar, mas venci a dificuldade e resolvi participar, principalmente para desejar para vocês um bom Natal. Muito bom, Luísa. Nem parece que você tem dificuldade para se colocar, porque as contribuições são super pertinentes. Bem gostoso te ouvir. Obrigada pelo carinho, pela presença, e vamos continuar juntas, tá bom? Obrigada. Combinado. Maria Cristina, pode ativar teu som. Ok? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, bem-vinda. Muito obrigada. Como a Luísa, eu também tenho bastante dificuldade de falar, de me expressar. E eu começo assim, ouvindo todas, né? Aí eu também tenho esse mesmo pensamento. Falei assim, acho que eu também não tenho nada para falar, porque tudo já foi tão brilhantemente abordado, né? Mas, enfim, eu estou me esforçando, né, para também contribuir, né, e não sendo assim tão crítica comigo mesma, né? Bom, mas é o seguinte, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, eu também descobri esse grupo maravilhoso que é um encanto que, para mim, tem sido assim, muito bom, não só porque me obriga também a ler, né? Me obriga a pensar, refletir e estar aqui com vocês, né? O que é um prazer. Essa obrigação que eu digo é uma obrigação boa, né? Aquela obrigação que causa prazer. Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre o que eu percebi, o que eu senti durante todo o filme, toda a trajetória da Dora e do Josué. E eu fiquei o tempo todo assim, muito ligada à travessia que a gente tem discutido, né, no Grande Sertão Veredas, né? Então, eu acho que, para mim, assim, me ajudou muito a perceber o que é essa travessia, né? Então, essa jornada, esse caminho todo que nós percorremos, né? Então, eu fiquei, durante todo o tempo que eu fiquei assistindo o filme, eu pensei muito nisso. E fiquei assim, muito aflita quando eu percebia que ela ia desistir do Josué, sabe? Ela não pode desistir dele. Embora eu já tivesse assistido o filme, mas foi há muitos anos, né? Então, foi ótimo, como se eu tivesse assistido pela primeira vez. E, no final, eu também percebi o seguinte, eu acho que ela não desiste dele. Quando ela deixa ele com os irmãos e vai embora, a princípio eu pensei nessa desistência, mas depois eu pensei melhor e achei que não é uma desistência por parte dela. Pelo contrário, quando ela diz, ela enfatiza que o pai dele vai voltar, né? Ela passa para ele essa força, essa esperança, né? Que ele deve ter, porque ele precisa esperar pelo pai, né? E é onde agora ele tem que se apegar, não se apegar a ela, mas se apegar a essa esperança de que o pai realmente vai voltar, né? Então, isso também, para mim, ficou assim, foi bastante importante, principalmente pela época agora que nós estamos, né? Época de Natal, de Ano Novo, depois de 2 anos aí tão difíceis para todos nós, né? E, inclusive com perdas. Então, eu
foquei bastante esse lado, essa questão da esperança, que nós não podemos desistir, nós temos que realmente ter esperança, que a vida vale a pena, né? Então, eu gostaria de também desejar a todos vocês e agradecer bastante, desejar um Feliz Natal, boas festas, que o nosso ano que vem seja brilhante, né? Que a gente continue procurando se aprimorar, né? Principalmente nas palavras, na leitura. Tá? Um abraço a todos e muito obrigada, Cláudia. Obrigada a você, Maria Cristina, pela participação, pelo carinho. É sempre o grande desse grupo é a partilha, poder trocar essa troca de olhar, essa troca de informação. Isso só enriquece a vida da gente. A gente vai da literatura e do cinema, né, das palavras e da escrita e da arte, né, como tem o trabalho a Casa Fresca. É muito gostoso poder estar junto, muito bacana. Sim, com certeza. Eu queria fazer um comentário breve também, partindo um pouco da fala da Maria Cristina e também da Lúcia. Acho que pensando também um pouco no Riobaldo, né, da travessia, acho que essa palavra está circulando. E eu queria compartilhar também uma leitura que eu venho fazendo, que está me vindo muito o que a gente está discutindo aqui hoje, né, com um conto e com um filme, que é um livro do Cortázar, que foi descoberto, eram bilhetes que ele escrevia solto, foi descoberto na véspera do Natal pela filha dele, que chama Papéis Inesperados. Papéis Inesperados. E aí tem uma passagem aqui nesse livro que eu pensei muito no Riobaldo e um pouco nisso tudo que a gente está discutindo hoje, né? Desse caminho, dessa travessia pelo amor. E aí tem um deles, um dos bilhetes aqui do Cortázar, que é maravilhoso, que o título é Depois é Preciso Chegar. E tem um pedacinho desse texto que é uma poesia, é lindo, lindo, mas que eu fiquei pensando nessa frase por bastante tempo, que ele diz o seguinte: os mapas mentem, menos o do coração. Então, acho que nessa frase a gente já consegue pensar, né, nessa travessia, né, o quanto, às vezes, a gente não tem exatamente um sentido prático, né, desses caminhos, seja via Central do Brasil, seja Duas Palavras, seja via Riobaldo, mas todos estão ali seguindo também essa palavra que vem do coração, né? Então, queria compartilhar com vocês e dizer que é uma experiência linda também poder ler esses escritos aqui, esses bilhetes soltos do Cortázar, né? O quanto vai de encontro assim no que a gente está falando. Então, fica aqui isso que eu queria contribuir também com vocês. Mas é muito bonito, é lindo. É lindo, depois é preciso chegar. Nossa, é maravilhoso, é muito bonito mesmo. E falando dessa coisa da estrada, do que você está dizendo agora, quando ela fala, que ele pergunta como é que se calcula os quilômetros, ele fala, né? Como é que eles fazem? Não, eles não fazem, eles inventam esses caminhos, né? Que ele vai traçando um caminho ali, vai ter uma esperança de chegar a algum lugar. Quanto tempo vai demorar para chegar? Quando é que eu chego? O que vai acontecer? Como é que eu conto esse tempo, né? É linda aquela passagem também, que ela fala que os homens inventam, é linda. Porque aqui tem até ele fala do sul, né? Que da autoestrada para o sul, mas que todos os caminhos, a gente vai chegar no final todos no mesmo lugar, né? Que é o caminho da morte, né? Mas quando a gente fala da morte, a gente também está falando da vida, né? Então, tem os lutos, tem a perda do pai, né? Então, tem a ressignificação, né, dessa carreira de presidente por um encontro com uma mulher, né? Então, até a gente chegar nesse caminho que todos nós seguimos e que é inevitável, tem muita vida, tem muita coisa para a gente fazer e movimentar. E acho que aqui também esse espaço é uma forma da gente movimentar, né? Circular e se escutar. É muito bonito, é um presente mesmo, como a Sônia colocou, né? Nós temos o Natal o ano inteiro, é muito bom. É a garota da bicicleta desses papéis. Esse mesmo, ele fica...
É lindo. Lembrou É dele lindo. agora, acho que a gente É tinha lindo. lido juntas, né? Muito bonito. É muito lindo, é muito. E é diferente, é uma coisa que não é. Ele é um cara que é difícil de entender. Mas depois que a gente entra, é mais ou menos como o Guimarães no Cortada, de fato. Quando a gente entra, que a gente começa a entender o Cortada, ele era um excelente escritor. Nossa, ele me toca muito também. Mas é isso, mais alguém quer ter a palavra? Mais 2 palavras, ninguém? 2 palavrinhas para a gente. Então, Eu quero. Posso falar? Pode, Terezinha, pode falar. Olha, primeiro eu quero agradecer Que lindo. a Padoca, porque eu descobri a Padoca também por acaso, não me lembro como, de repente eu achei. E foi uma coisa fantástica, porque ver esses filmes, ler os contos, fazer essa interação, né, de um conto com filme, é uma coisa muito boa. Este filme, por exemplo, com o conto, foi uma coisa linda. Você vê a personagem mulher, todas duas são mulheres fortes, com problemas, que elas tiveram de vencer de alguma forma, e elas conseguem, com a palavra, não apenas resolver, não é bem resolver, mas aliviar a própria vida e ajudar o outro. E mesmo naquelas cartas, que ela nem punha no correio, ela conseguia ajudar alguém, que aquela pessoa, lembra do olhar daquela pessoa? Na hora de digitar a carta, aquilo já era um momento feliz para ela, né? Outra coisa que falaram da alfabetização, você vê, a Isabel Allende está falando, escreveu de outro país, provavelmente Chile, Venezuela, Colômbia, não sei em que país que ela estava nessa época, provavelmente era na Venezuela. Venezuela. Né? Então, ela percebia essa coisa da pessoa não alfabetizada, né? Do analfabetismo. E essa coisa do Nordeste do Brasil também, e que também prevalece nesse pessoal que vai para o Sul, arranja um trabalho, que é um trabalho, às vezes, informal, e não aprende a ler, não aprende a escrever, e fica com essas dificuldades. Se a gente for comparar o tempo do filme, até hoje, já tem 24 anos, né? O filme de 98, essa coisa melhorou bastante. Mas ainda há, provavelmente, no Nordeste, essa diferença. Essa pessoa. E assim, é difícil demais você ter uma carta guardada aquele tempo todo, e aqueles dois sabiam o que estava naquela carta. Né? Ela teve que ler aquela carta, não ler, que ela não é nossa, e eles queriam saber o que tinha ali. Então, é uma coisa assim, presente, real, e que a gente que lê, só quando vê um filme desse tipo, ou lê um conto, que a gente sente lá no fundo o que realmente é o fato de não saber ler. Então, é muito importante. É muito interessante essa junção dos dois, do conto com o filme, Cláudio, foi uma escolha perfeita. E outra coisa que eu senti, o lugar que elas usavam para escrever era um lugar cheio de pessoas, né? Olha, tanto na Central do Brasil, como lá naquela feira que ela foi escrever, e a outra também, né? Do conto, ela também usava lugares que estavam cheios de pessoas, que se via como atrativo o modo dela ganhar dinheiro daquelas pessoas. Então, foi realmente uma coisa muito boa. Muito obrigada por isso. Feliz Natal para vocês todos. Feliz Natal, Cláudia. Feliz Portugal aí para vocês, que é maravilhoso. Obrigada, querida. Tudo bom para vocês. Obrigada, Terezinha. Muito bom te ouvir, muito bom estar com você. Uma delícia poder partilhar as coisas com você. E a gente também se fala pelo WhatsApp, é uma delícia, um presente poder estar do teu lado, viu? Obrigada pelo. Alguém quer falar, gente? A gente ainda tem um tempinho. Olha, eu queria falar uma coisinha, só duas palavras. 2 palavras. Pode falar. Eu estava aqui pensando, até escrevi ali no chat que fui olhar se em espanhol era a mesma coisa, mas
Escapulário em espanhol é a mesma coisa que em português. Então, Belisa, crepusculário, é o crepúsculo que foi... ai, me fugiu a palavra. Escapulário, que são 2 medalhas no pescoço. São 2 medalhas. Então, eu tenho impressão, minha ficção mental, que as 2 palavras foi o próprio nome dela, Belisa Escapulário. Boa, Ana Cristina, boa, verdade. E depois de mim, anoitece, na verdade, né? Porque ela fala isso, impressionante. Porque o crepúsculo é o ocaso. Depois de mim é escuridão, né? Não tem mais nada para ele, a não ser a presença dela na vida dele. Ele já não quer mais nada, ele já não quer mais ser presidente, ele não quer nada. Ele era meio que jagunço também, né? Porque ele queria de ser amado, né? Ele falou, estou cansada de entrar nas cidades e ser... As pessoas ficarem com medo, não, eu quero outras coisas. E a forma como ela escreve aquilo, que ela vai pensando nas palavras, que acalmem o coração, aplaquem os homens, né? E os desejos estejam dentro daquelas palavras, e todo mundo ficava enlouquecido com aquele discurso do presidente, né? Sabe que eu comprei recentemente As Mil e Uma Noites, a parte do Egito, traduzida por um grande professor da USP, o Mohamed, especialista, demorou 10 anos, e é a história que a Sherazade sobrevive contando histórias, uma por noite. Então, achei interessante, me lembrei agora, que a Sherazade vai conseguindo não ser morta pelos sultões, contando uma história 1001 noites, né? Cada noite ela conta uma história, o poder da palavra e a articulação feminina da palavra, né? Isso que... É um livro lindo, é recente essa parte egípcia. Começa na noite de 200 e qualquer coisa. São 5 volumes, então saiu agora essa parte. É interessante, me lembrei agora da articulação. Que bacana, Cristina. Muito bom. Macharato, Ana Cristina Costa. Pode falar, bem. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Eu só não estou te vendo, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui. Agora, tudo bom, Ana? Agora já te identifiquei. Já participei outras vezes, eu estou falando de Belo Horizonte, e eu queria contrapor aqui do início a desonestidade da Dora, né, que ela guardava as cartas, ela ludibriava com a boa-fé das pessoas, né, que a procuravam, com a honestidade da Belisa no início. Então, a Belisa, ela saía no caminho correto, né, tudo indica que ela estava conduzindo o trabalho de uma maneira correta. E como as 2 personagens, né, elas nos levam a conhecer, ainda que o país de onde a Belisa está, a gente não sabe, né, direito, não tem uma indicação formal, a gente conhece essa realidade pobre do país, né, e tão próxima à nossa. E como que a gente vai conhecendo o Brasil ali, ou reconhecendo o Brasil, naquela viagem da Dora com o Josué. E como que a afetividade das 2 é resgatada pelo trabalho com as palavras. E eu acho que de uma maneira díspare, né? Porque eu acho que enquanto a Belisa teve essa participação da descoberta do lado da sexualidade, de ser amada por um homem, de ser desejada, a Dora foi ali um lado maternal. Como que ela, no princípio, queria até doar o menino para uma pseudo-adoção e consegue se reverter numa referência para ele de afeto. Que ele falava, você não é nada minha, você é desonesta, você rouba, foi lá e roubou mais do que eu. E como que ela
que no final ele se torna uma referência para ela mais do que as mães. E ela só, em nenhum momento, assim, eu entendi que ela abandonou o Josué. Na hora que ela teve certeza que ele estava seguro, que os irmãos iam ampará-lo, ela deixou uma família, né? Ela deixou o menino com a família que era dele, que estava ambientado. Então, que os irmãos estavam ensinando um ofício para ele, o acolheram na própria cama, acolheram na brincadeira. E como que, assim, para uma metáfora simples, né? Como que ela sai de uma realidade tão marcada do sofrimento, e até por aquelas roupas, assim, sem vida, né? Sem cor. E no momento que ela troca de roupa, ali ela é outra pessoa. Ela é uma mulher que descobriu a sexualidade ali, de ser olhada por aquele caminhoneiro, de ser amada por uma criança, de ter sido mãe para ele, ter descoberto ali alguém que poderia amá-la, né? O menino, e esse medo do abandono que a gente sempre tem, né? Que é uma realidade. Né, Fred? Ah, não, Deus! E eu gostaria de lembrar também a questão da Belisa com a Sherazade e da Dora com o famigerado do Guimarães, do poder da palavra, né? Como que encanta aquela palavra desconhecida, como que encanta. E tem o poder, né? O que significa isso? E o personagem vai esnobando, assim, lá no famigerado, né? Quem o interpela cria toda aquela cena, né, de que é o famigerado. Eu fiquei um tempo afastada, mas gostaria de voltar, né, participar dos encontros. E Feliz Natal a todas. Obrigada, Ana. Obrigada pela participação, obrigada pela presença. É fato mesmo, ela no final, aquela cena final dela, e interessante que a gente não comentou, que ele fala, meu nome é Geraldo, ele fala. Ele mente também no final, porque ele não sabe muito o que fazer, se ele vai ficar, se ele vai embora também, né? Ele fala, como é que eu me chamo Geraldo? Porque ele não queria falar que ele era irmão dos dois, né? É muito bacana isso. E tem muito a ver com o famigerado mesmo do Guimarães, é bacana, boa lembrança. E das Mil e Uma Noites, a própria Allende, se eu não me engano, ela faz no prefácio do livro uma alusão às Mil e Uma Noites, eu não me lembro. Eu não sei se é nesse ou na Eva Luna, mas ela fala das Mil e Uma Noites no livro. É muito bacana. Bem lembrado, das duas Ana Cristinas. Leila, pode falar, bem. Só para fazer justiça, e porque ninguém falou dos dois irmãos, né? Os irmãos são muito legais, né? E assim, porque poderia, né, depois disso tudo, achar a casa do pai e, de repente, o pai não está lá, e serem dois irmãos truculentos ou dois irmãos nem aí. Mas os irmãos, eles representam exatamente algo que é assim, o pai foi um bom pai mesmo, ainda que esse pai não apareça nunca mais, quer dizer, o pai tem uma sensibilidade que é dita ali na carta, né? O Ezequiel, eu não lembro direito, eu sei que um é Moisés, o outro Isaías. Isaías. Ele é marceneiro e o menino o tempo inteiro falava para a dona, não, meu pai faz cadeira, o meu pai sabe fazer tudo. E o irmão faz exatamente um peão, né? O irmão põe ele lá na máquina, né? E os irmãos, o Moisés, né, ele fazia aqueles jogos de palavra que os nordestinos são muito hábeis no repente, né? Eles são grandes repentistas, letristas, né? Porque as crianças, desde cedo, se dedicam a esses jogos de palavras, né? Trava-línguas. Menino, trava-línguas, e ele não consegue repetir muito bem. Então, ainda que o pai não apareça, né? Ele está acolhido e ele resgata essa historicidade ali, né? Os irmãos são capazes de, enfim, dar continuidade, né,
esses cuidados que ele vai precisar para o futuro. Então, eu queria falar dos irmãos, fazer justiça àqueles irmãos que são muito legais. É isso. É verdade. Inclusive, um deles não quer, não acredita que o pai e o outro não, ele vai voltar. Ali tem uma coisa de pureza, da inocência, né? da fraternidade ali. Interessante. Fala. E um é muito parecido com ele, né? Eles arrumaram o que é marceneiro, é o Isaías, ele é muito parecido com o menino, né? Moreno também, com uma cara meio sisuda, né? Meio invocado. O outro não, o outro é todo cheguei, todo próximo, afetivo, né? Mas é muito legal. Os irmãos coroam, né, um pouco esse percurso. Bom, obrigada, Leila. Gente, olha, eu queria, de fato, agradecer vocês por ter me dado o suporte, por ter estado presente nesse ano, nessa travessia que foi difícil para todo mundo, e que agora, de novo, as coisas estão se abrindo novamente, e a gente está aqui, a gente permanece. E a Central do Brasil, para mim, foi uma coisa de... me remete ao Natal, de fato, que é essa coisa de poder partilhar, o calor, né? Da partilha, do amor, de estar presente, de se ressignificar, de se refazer, de se reinventar o tempo todo, que esse é o grande do ser humano, né? De ficar sai de um lugar, entra para o outro, mas está sempre presente e está junto. Eu acho isso a coisa mais importante que tem. E essa partilha, poder estar com vocês, poder ouvir vocês, poder pensar em vocês. Cada vez que eu penso num conto, num filme, deixa eu pensar, é tão de dentro que vem. Eu sei que quando vocês estão aqui, é muito de vocês para a gente, para mim também, de alguma forma. Eu quero agradecer, estou muito feliz com a presença de vocês, muito feliz com todo esse carinho, com todo esse calor, com todo esse abraço, com toda essa partilha, com essa presença constante de vocês na vida da gente. É muito gostoso, gente. Obrigada. Um Feliz Natal para vocês, muita coisa boa, que o amor aconteça, que o amor prevaleça, que a fraternidade perdure, que muita coisa boa aconteça na vida da gente, tá bom? E sempre, isso é sempre uma travessia, é sempre uma coisa nova acontecendo e a gente se reinventando, se refazendo, se reestruturando. Obrigada de coração pela presença de vocês durante essa travessia toda que a gente teve aqui. Vocês são muito importantes para mim. Eu queria aproveitar também e agradecer, que lindo que você falou, Cláudia, e reforçar o convite para o Sertão, que continua em janeiro, a gente vai ter um encontro no final do mês, e estão todos convidados também para estar junto com a gente nessa travessia do Rio Baldo, e no próximo ano, porque o Sertão a gente tem que ir caminhando devagar, não dava para a gente, era muita coisa para agora, para esse mês, e cada pedacinho dele movimenta tanta coisa interna, né? Então é bom a gente ir com calma. A gente precisa chegar, mas cada um no seu tempo também, sem pressa. Então, eu queria agradecer também de estar aqui. Foi muito bom. Obrigada, Cláudia, pela parceria também. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Obrigada, Ana Cristina, Luísa, Maria Eunice, Roseli, a Márcia, querida, dá um beijo no Caio. A Eris, um beijo para você. Grande. Carla, que saudade também. Bom te ver. Marta, bom te ver. Gostoso você estar aqui. Denil, querida, obrigada. A Cris está aqui, que eu estou vendo. A Ilma, Zulmira, Regina. Muito carinho para vocês. Janeiro vai ter encontro? Janeiro encontro? Vai ter encontro em janeiro, sim. Nós somos de Clarice Lispector e tem um filme ainda, é um filme francês que eu estou tentando baixar, mas eu não tenho certeza do filme, mas acho que vai ser Feliz Aniversário da Clarice Lispector, junto com um filme francês também, que é maravilhoso, mas eu baixo. Provavelmente essa semana vai estar já com vocês. Mas é muito bacana, é muito bom estar com vocês. Obrigada pelo carinho. Zulmira, Cris, dá um beijo na sua mãe. Marta, bom te ver.
Isabel, um beijo grande. Beijo a todas. Participação foi uma delícia. Eu estou com dificuldade de ler o chat aqui, eu não estou conseguindo, porque eu estou com um computador novo, mas depois eu vou pedir para os meninos transcreverem, porque eu vi que tem um monte de mensagem bacana, eu não consegui acompanhar. Inclusive, a Maís deixou, né, um poema do Drummond aqui, eu não consegui, mas depois eu passo no grupo, gente. É muito bom estar com vocês. Obrigada pela presença, pelo carinho. Terezinha, gostoso. Lúcia, olha, um beijo para você, Lúcia. Faltei te ouvir, mas você é muito querida, viu? Na próxima a gente vai aprender. Regina, obrigada pela presença, gente. Obrigada. Beijo. Por aqui também. Paula, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.